Divulgada esta semana mostra que a primeira-dama de Garanhuns, Lívia Braga, e o irmão do prefeito, Sivaldo Albino, Severino Albino da Silva Filho, constam como servidores contratados pela Prefeitura de Paranatama. Vitor, os registros estão disponíveis no portal da Transparência do município e também no site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Inclusive, a gente falou sobre isso ontem aqui. E esse tipo de prática, pode ser considerado aí nepotismo cruzado. Mas o que é isso? Vamos entender melhor com Juliana Santos, que está chegando ao vivo. Juliana, bom dia. Oi, Renata, bom dia, Vitor, também a todos que estão aqui nos acompanhando hoje. Pois é, Paranatama e Garanhuns são cidades vizinhas, distância aí de menos de 30 minutos de carro, você consegue fazer esse percurso, são quase 23 quilômetros entre uma cidade e a outra. Os dados indicaram aí que Severino Albino, o irmão do prefeito de Garanhuns, ele foi contratado em janeiro desse ano, enquanto Lívia Braga, que é a esposa do prefeito de Garanhuns, foi contratada também, foi nomeada em fevereiro também desse ano. Os dois aparecem com cargo de auxiliar de contabilidade na Secretaria de Finanças, de Paranatama, ou seja, na cidade vizinha a Garanhuns, e eles foram contratados com regime aí de contratação por excepcional interesse público, uma modalidade aí que é temporária e emergencial prevista em lei. Quando surgiu a repercussão desse caso e ele foi apontado aí como nepotismo cruzado, surgiu a dúvida, o que seria isso exatamente? Por isso que a gente conversou com o João Alfredo Beltrão Filho, ele que é professor de Direito nas disciplinas de Direito Processual Civil e também Direito Administrativo da SES Unita. Ele detalhou para a gente como é que funciona esse processo e também as implicações legais e penais nesses casos. Sobre o vínculo que o servidor tem com a administração pública, é o seguinte: onde é que vai dar o nepotismo? Quando o servidor é livremente nomeado para exercer um cargo comissionado em confiança, por exemplo, cargo de direção, de gestão, de chefia, de assessoramento. E, claro, há o vínculo de parentesco com a autoridade nomeando. Aí a gente vai ter um problema aí, vai ser caracterizado o nepotismo. No caso do contrato temporário, mesmo por excepcional interesse público, também vai caracterizar o nepotismo. Isso, inclusive, o STJ já se pronunciou, contanto que haja o vínculo. Agora, não vai ter nepotismo se, por exemplo, eu fiz concurso público, então eu prestei um concurso público, o meu mérito foi atestado no concurso público, passo para um cargo no município, uma secretaria de um município, o prefeito é o meu pai, a prefeita é minha mãe, mas eu prestei concurso público, então não houve livre nomeação, então nesse caso não vai haver nepotismo. O grau de parentesco envolvido tem peso legal para caracterizar o nepotismo cruzado? É bom a gente fazer as ressalvas que eu já fiz. Se a esposa e irmão do prefeito de uma cidade forem livremente nomeados pelo prefeito de outra cidade para lá ocuparem cargos públicos, será nepotismo cruzado se o prefeito que os nomeou tiver parentes também nomeados pelo primeiro prefeito do outro município, caracterizando troca de favores. Aí sim a gente tem nepotismo cruzado. O que a lei de improbidade administrativa prevê para o gestor que realiza esse tipo de nomeação irregular? O gestor, claro que ele vai ser responsabilizado. A lei de improbidade administrativa, que é uma lei que foi editada no início da década de 90, meio que a reboque, naquele momento ali que estava todo mundo escandalizado, com aquela corrupção lá do presidente Fernando Collor, ela traz sim punições até muito pesadas. O gestor público, diretamente responsável pela prática de nepotismo, ele pode ter seus direitos políticos suspensos, aí o juiz é que vai dar o prazo de suspensão, ele pode ser proibido de contratar com a administração pública, então, por exemplo, vamos supor, um prefeito que foi condenado, ele está proibido de contratar com a administração pública, então imagine que é um prefeito que fornece gêneros alimentícios, então ele não vai poder participar de uma licitação para fornecer merenda escolar, pelo tempo que o juiz fixar. Outra punição também, pagar uma multa calculada em cima dos seus subsídios, que é o salário do prefeito, do gestor, e ele também pode ser condenado a restituir as despesas com a contratação indevida, mesmo que a pessoa que foi ilegalmente nomeada tenha de fato trabalhado, mas o gestor ele pode ser condenado também a restituir as despesas, ou seja, os gastos que a administração pública teve, por exemplo, pagando
cobrando os vencimentos, o salário dessa pessoa que foi ilegalmente nomeada. Então são punições assim bem pesadas para o gestor público. A população pode denunciar casos como esse? Veja, a população, ela não somente pode, mas também deve. Nós que somos cidadãos responsáveis, nós que temos uma percepção coletiva de como a sociedade deve funcionar, a gente também tem o dever de denunciar práticas como essa de nepotismo. O canal assim mais próximo é o Ministério Público. Então procurar promotor de justiça. Se isso acontecer na esfera federal, procura a Procuradoria da República, também é Ministério Público. E aí o Ministério Público então vai tomar as medidas cabíveis. Pode ser uma reclamação direto no STF por violação da súmula 13, a súmula vinculante 13, que fala do nepotismo. Pode ser uma ação civil pública. Agora é interessante, o cidadão também pode entrar na justiça se ele quiser. Ele contrata um advogado, comprova na ação que está em dia com suas obrigações eleitorais e move o que a gente chama de ação popular. Pela ação popular também se protege a moralidade pública. Então são os caminhos possíveis aí. E sou eu que agradeço pela participação, pela oportunidade. Espero ter contribuído aí bastante no esclarecimento desse assunto que é tão importante e que trata de algo que é tão comum dentro da vida pública brasileira. Um abraço a todos. A gente acompanhou agora, né, o João Alfredo Beltrão Filho, professor de Direito nas disciplinas de Direito Processual Civil e também Direito Administrativo da SES UNITA, explicando para a gente o que é esse nepotismo cruzado, né, quando existe aí essa combinação entre dois prefeitos, em que um prefeito contrata familiares do outro prefeito e assim vice-versa, né, essa troca de favores. Como esse caso repercutiu bastante, a Prefeitura de Paranatama fez um pronunciamento, né, em nota oficial, a gestão, né, do prefeito Henrique Góes afirmou que tomou conhecimento da denúncia e determinou a imediata apuração dos fatos, até porque foi confirmada a existência, sim, desses vínculos contratuais aí por meio de consulta tanto ao portal Tome Conta quanto ao portal da transparência do município. Então, esse foi o pronunciamento, né, feito pelo prefeito de Paranatama em relação a esse assunto. E a gente lembra, né, nepotismo cruzado, ele é considerado aí uma violação dos princípios básicos da administração pública e é, sim, tratado como improbidade administrativa. Eu volto com vocês. Manhã Cidade.